Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele cresça e eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Seu nome é maravilhoso, o Rei das nações. Seu nome é maravilhoso, o Rei das nações. Seu nome é maravilhoso, o Rei das nações. Seu nome é maravilhoso. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Coloque as suas mãos sobre a sua cabeça, se você pode. Nós vamos declarar essa manhã bem forte, em nome de Jesus. Diga comigo assim: Pai Celestial. Se puder ser mais forte, declare mais forte: Pai Celestial. Na manhã desse dia, eu decidi meter a minha vontade pessoal, a vontade perfeita e soberana de Deus para a minha vida. Eu creio que a sua palavra é a verdade, e ela afirma que a sua vontade é boa, perfeita, agradável. E eu renuncio o meu eu interior, a minha vaidade, meu orgulho independente, e eu decidi não deixar que a minha alma entre em dúvida, não deixar que a minha alma entre em colapso, não deixar que a minha alma egoísta me leve a um estado de duplo ânimo, dupla alma. Por isso, assim como diz a tua palavra, eu arranco agora toda a inconstância do meu, arranco agora toda a alma dupla, ânimo dobre, coração dividido, mente fragmentada, polarizada entre dois deuses, duas decisões, entre o certo e o errado, entre dois sistemas de valores. Eu renuncio e rejeito agora o sistema de valores desse mundo, e eu recebo dos céus um download diretamente da sala do trono, com o sistema de valores do reino dos céus. Senhor, eu te peço,
flores na minha mente, pelo toque do teu Espírito Santo. Bem forte, eu sou um canal aberto para as ideias de Deus. Tudo o que eu preciso saber, a tua palavra, no poder do Espírito Santo, me revelará nesse dia, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, pode ser bem forte para Ele, dando glórias, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode se assentar. Como fica difícil de falar depois disso. Como é difícil falar. Nós somos tomados por uma presença tão maravilhosa. Enquanto estávamos adorando essa canção, Jesus é o centro de tudo que há. É como se todos os anjos dos céus se juntassem, os anjos designados para a nação japonesa viessem nesse ambiente e jogassem flores, abrindo caminhos para que o Rei da Glória entrasse aqui. Essa foi a visão que eu tive, como o Senhor estivesse derramando algo fresco sobre nós. E eu quero dizer para você que o que o Senhor fez ontem já não serve mais para hoje. O que o Senhor vai fazer hoje não serve para amanhã. Ele nos dá um suporte para conseguirmos permanecer. Mas o que para hoje na sua vida é novo. Deus é um Deus de novidades. Um dia eu escutei o pastor Billy Graham falar algo muito forte. E ele disse: fique pronto. O de repente de Deus acontece em dias comuns. Então você pode dizer isso para quem está ao seu lado. Diga assim: fique pronto. Bem forte, diga, dá uma sacudida. Fique pronto. O de repente de Deus acontece em dias comuns. Glórias, aleluia. Tem crente avivado aqui no Japão? Glória a Deus. É um privilégio, e mais do que um privilégio, é uma grande responsabilidade estar aqui diante dos nossos irmãos. E mais ainda, é uma grande responsabilidade ter sido designado para trazer essa palavra essa manhã. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, verso 5. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5. Aleluia. Nada mais importa, nada se compara a ti. Só tu és o centro, tudo aponta para ti, Jesus. Vamos ler o texto? Se nós conseguirmos. O texto diz assim, vamos lá: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu queria que você abrisse outro texto comigo. Nós vamos pavimentar o caminho dessa palavra a partir desses dois textos. Isaías capítulo 11, a partir do verso 1 até o verso 5. Isaías 11, do verso 1 ao verso 5. O texto diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, e não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão
julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá, perdão, é só até o 5, desculpa querido, somente até o 5. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. Queridos, é muito interessante. Nós estávamos compartilhando ontem, entre nós, equipe, quando estávamos ontem no jantar à mesa e falávamos sobre como a nossa atenção, quando nós lemos os evangelhos, né? Nós precisamos ler os evangelhos, precisamos ler a Bíblia toda, mas os evangelhos são uma parte fundamental para nós cristãos, porque nós precisamos entender a forma e o estilo de vida de Jesus. A pastora Ezenete falou aqui na primeira noite que nós estivemos, e ela falou um pouco sobre a vida, o nascimento, um pouco da história, dos milagres. Mas nós precisamos atentar para algo muito interessante aqui, que quando nós lemos os evangelhos, a nossa atenção se volta muito para os milagres, se volta muito para os feitos, para as obras, e em alguns momentos para algumas palavras de Jesus. Mas certo dia eu estava meditando nos evangelhos. Eu gosto muito de ler. Eu tive um diagnóstico de dislexia há alguns anos atrás, e eu fui pastor por quase 17 anos de igreja local dislexo. E você sabe, não sei se você sabe, que o dislexo, quando ele vai ler, as palavras se embaralham, as palavras se misturam, se turvam, fica tudo escuro. De repente você já não consegue entender mais nada do que você está lendo, principalmente se o que você está lendo são questionamentos. E eu começava a ler e me perdia, e para eu preparar uma pregação, eu precisava que a minha esposa lesse o texto para mim. Ela lia, eu pensava, depois eu escrevia. E para completar, eu também fui diagnosticado com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E quando eu fui diagnosticado com isso, aí eu entendi por que eu tinha tanta dificuldade para entender as coisas. E eu preferia ver o quê? Os eventos, os acontecimentos. Diga comigo assim: os acontecimentos são maravilhosos, mas a causa é o fundamento. Os acontecimentos são tremendos, mas a causa dos acontecimentos é o que nós precisamos estar atentos, é o mais importante. Jesus não fazia nada por acaso, ele não andava por aí sem ter uma direção. E sabe o que é mais interessante? A nossa atenção vai para as obras, palavras, mas nós não vemos as causas. E a causa fundamental era exatamente a sua relação com o Pai. Jesus, ele mantinha uma relação com o Pai muito interessante. E essa é uma pergunta que muitos cristãos me fazem. Eles sempre perguntam: apóstolo, por que Jesus precisava orar? E a Bíblia nos responde isso. Jesus precisava orar porque ele era homem. A Bíblia vai dizer no texto primeiro que nós lemos, Filipenses, que ele, sendo Deus, não usurpou o ser Deus, antes esvaziou-se completamente da divindade, assumindo uma forma meramente humana. Então diga assim comigo: se Jesus não usurpou o ser Deus, sendo Deus, se tornando homem, ele precisava de algo: fé. Então diga para o seu irmão: Jesus precisava de fé. Era uma fé diferente da nossa, porque nós não vemos o Pai ainda, não tivemos a oportunidade de ver o Pai. Mas Jesus precisava de fé para viver aqui na terra. Jesus precisava agradar ao Pai estando aqui na condição humana, meramente humana. E o mais interessante, Jesus, ele tinha uma característica na humanidade que era um amor intrínseco da relação com a sua mãe, da relação pela qual ele foi concebido. E a palavra de Deus vai dizer que ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Então ele tinha uma excelente relação com o Espírito Santo, mas ele precisava construir ao longo da sua vida humana uma relação com o Pai. E essa relação, ela foi construída através do hábito da intimidade. Um dia o Senhor falou: filho, eu não estou muito satisfeito com hábitos devocionais. Hábitos devocionais parecem regras e métodos e estratégias para tentar se aproximar de mim.
mas eu estou me manifestando na terra para que os meus filhos construam um hábito da intimidade. O hábito devocional, ele te leva muitas vezes a se tornar cada vez mais religioso. Mas o hábito devocional, construído a partir do hábito da intimidade, te faz se tornar alguém relacionado com Deus de uma maneira tão extraordinária, que você vai ouvir a voz de Deus e você vai obedecer a Deus. Quantos estão compreendendo aqui? Então Jesus precisava construir esse hábito da intimidade com Deus, porque Ele não veio para a terra sem propósito. Ele não veio para fazer a sua própria vontade. O texto de Isaías diz que repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito do temor, o Espírito do conhecimento, do entendimento, da sabedoria e o Espírito do conselho. Para quê? Porque a unção que Jesus recebeu, ela tinha um objetivo: exatamente não julgar pelo que ouviu, mas julgar a partir das direções que vinham do alto. Então, quando nós olhamos para a causa dos feitos de Jesus, nós vamos entender que a causa fundamental era a sua relação com o Abba. Você não vai ver nas escrituras em momento algum Jesus dizendo: meu Deus, meu Deus. Ele sempre dizia: Abba. Será que você pode levantar suas mãos e dizer: Abba, Abba Pai, Abba Pai? Esse é um nível de intimidade que nós precisamos ter. Nós chamamos muitas vezes Deus, de Senhor, mas qual é o nosso relacionamento com Ele de verdade? O que é que nós acordamos, amanhecemos o dia pensando já? Você já parou para pensar? Quando você acorda, qual é o primeiro pensamento que te vem à cabeça? O que é que você passa a maior parte do seu dia pensando? Aonde você investe a maior parte dos teus recursos financeiros? Aonde você gasta a maior parte da energia do seu corpo? Há pessoas que já amanhecem o dia pensando no trabalho, pensando no que vão ter de fazer. Há pessoas que passam o dia gastando a sua energia no trabalho, ou então gastando a sua energia fazendo academias, que não é nada mal, né? Tem alguém aqui que faz caminhada? Faz academia? Gente, 3, 4 pessoas. Eu entendo que não é algo muito satisfatório no começo, mas nós precisamos criar o hábito. Se você não cria o hábito de caminhar, entendendo que isso é bom para a sua saúde. Você sabia que a maioria das pessoas só começam a fazer alguma coisa quando elas recebem um diagnóstico? Quando começam a sentir um mal-estar: nossa, eu estou com uma dor aqui, peraí, eu vou no hospital. Chega no hospital: o seu problema é um problema de intestino. Aí você vai dizer: nossa, mas eu estou com um problema de intestino, o que é que eu preciso fazer? Você precisa fazer uma dieta. Aí você diz: mas eu não fazia dieta nem para emagrecer, mas agora você tem uma situação de saúde. Aí aquela dieta que você dizia toda segunda-feira que ia começar, agora você vai ter que começá-la no domingo, porque o médico disse: você tem que cuidar da sua saúde, senão você vai morrer. Então parece que a morte é um fator fundamental, essencial para nós tomarmos decisões. Falamos ontem numa mesa que nós mudamos, toda mudança, toda transformação, ela tem uma base emocional. E nós mudamos por 3 tipos de emoções. Diga comigo: raiva, medo e dor. Essas 3 coisas muitas vezes precisam ser provocadas em nós para que nós tenhamos o interesse de mudar. Agora você imagina Deus dizendo para você: você precisa mudar isso, você precisa transformar esta área da sua vida, mas você não teve raiva, você não teve dor, você não sentiu medo, nada influenciou essa mudança na sua vida. Então você vai protelando, você vai procrastinando. Na semana que vem eu faço, na próxima semana eu faço, na outra semana eu faço. Aí vem um médico e diz: se você não fizer, você vai morrer. No outro dia você compra tênis, compra uma blusa, compra uma calça, e você vai para o primeiro passeio que existe. Primeiro, como que chama aqui, passeio, calçada, né? Você vai para o primeiro calçadão que existe, você vai fazer a sua caminhada, e no primeiro dia você já está ali: meu Deus, se eu não fizer eu morro. Primeiro dia você vai sentir dores, você vai sentir cãibra, dores nas suas pernas, dores nos seus braços. No segundo dia você vai ser tentado a não ir. Mas aí você se esforça e vai. Olha Deus falando ali. Esse aí vai fazer amanhã.
você vai e anda, caminha no segundo dia. Segundo dia também é difícil, porque você está indo e você vai olhar pessoas que já estão caminhando antes de você e não obtiveram mudanças significativas. E você diz: meu Deus, eu comecei agora. Essa pessoa já está algumas semanas atrás e ela continua do mesmo jeito. Será que vai acontecer algo diferente comigo? E para completar, Deus, Ele deu a ideia do homem criar o passeio, o calçadão. Satanás vem e instrui alguém a colocar uma lanchonete de coxinha em cada ponta do passeio. Ou você come no começo ou come no final. Eu preciso me recompensar pela caminhada que eu fiz. Não foi a inteligência do homem em montar, não. Eu vou montar aqui. A minha sogra, ela começou fazendo uma dieta e uma caminhada, e ela começou a engordar mais do que antes. E ela falava assim: mas meu Deus, eu estou fazendo caminhada e estou engordando. O que é que ela fazia? Ela mora no Ceará, e toda vez que ela terminava a caminhada, ela comia uma bacia de cuscuz com linguiça. Eu falei: então você está malhando para comer, você está fazendo academia para comer, você está andando para comer. Queridos, o nosso corpo clama por recompensa. E tudo aquilo que vai ser saudável para a sua vida, tudo aquilo que vai gerar transformação para a sua vida, vai ser difícil. Não há transformação fácil, não há mudança fácil. Nós queremos a unção do Espírito, mas não queremos orar, não queremos ler Bíblia. Nós queremos o avivamento, mas não queremos reabibliamento. Nós queremos buscar o Senhor, mas não queremos amanhecer o dia de joelhos. Amanhecemos o dia, a primeira coisa que nós fazemos é ver notícias. A primeira coisa que fazemos é buscar outras coisas, se não buscarmos o Senhor. Deixa eu te falar, existe uma agenda celestial que precisa ser acessada todas as manhãs na sua vida. Quantos estão compreendendo isso? Nós não somos da terra, nós somos dos céus. As nossas demandas de oração não podem vir dos jornais, não podem vir das redes sociais, não devem vir dos noticiários. As nossas demandas de oração, as nossas demandas precisam vir de onde nós somos originais. Nós somos originais dos céus, essas demandas vêm de lá. Mas como eu vou acessar essas demandas se eu não oro? Se a primeira coisa que eu faço é colocar os meus primeiros pensamentos nas coisas desse mundo, gastar minha energia com aquilo que não é do céu. Eu posso fazer todas as coisas aqui, mas guarde algo com você: aquilo que eu passo a maior parte do meu dia pensando, aonde eu gasto a maior parte da energia do meu corpo, aonde eu invisto a maior parte dos meus recursos financeiros, pode determinar quem tem sido o seu Deus. Quem pegou aí? Eu vou repetir. O que você passa a maior parte do seu dia pensando, aonde você gasta a maior parte da energia do seu corpo e aonde você investe a maior parte dos teus recursos financeiros, pode estar determinando quem é o seu Deus. No mínimo, qual é a sua prioridade? Aí nós queremos Deus, mas não queremos nos relacionar com Deus. Sabe que Jesus foi especialista em deixar as multidões. Há pessoas que acreditam que Jesus amava as multidões. Ele amava as pessoas, mas ele foi especialista em tratar com as multidões e deixá-las no tempo. Chegava um determinado momento, ele dizia: agora vocês fiquem aí com os meus apóstolos, fiquem aí, vão descansar, vão comer, vão fazer qualquer coisa, e eu vou subir a montanha. Jesus se separava e ele ia buscar o Pai. Não havia um dia sequer que Jesus não se encontrasse com o Pai. Assim como foi com Adão lá no jardim, assim como Deus descia todos os dias para falar com Adão, Jesus subia todos os dias à montanha para falar com Deus. E é interessante do porquê nós observarmos algo. Abra comigo João capítulo 5, verso 19. Evangelho de João, capítulo 5, verso 19. Isso aqui é muito poderoso. Evangelho de João, capítulo 5, 19, ele diz assim: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque a maneira que este fizer, o Filho semelhantemente o faz.
aqui, queridos, não é apenas uma ideia para nós percebermos o valor da oração. Isso aqui é um princípio. Deus se move por princípios e valores. Deus não se move por lágrimas, Deus não se move por clamor, choro. Ele escuta tudo isso, mas o que move a Deus são princípios. Princípios que Ele mesmo estabeleceu. Quando nós não obedecemos os princípios e quebramos os princípios, os próprios princípios quebrados nos arrebentam. E sabe o que é interessante? Jesus está dizendo para os seus discípulos: para que o filho faça alguma coisa, ele precisa necessariamente ver o pai fazer. Olha como isso é poderoso. Quem tem filho aqui? Pequeno. Quem tem filho adolescente? Muitas vezes nós reclamamos dos nossos filhos. Filho, vai ler Bíblia. Filho, vai orar. Filho, vai estudar. Filho, você deveria ler um livro. A pergunta que eu te faço é: quantas vezes o seu filho te viu fazer isso? Principalmente se você é pai. A figura paterna, ela é muito importante na vida de um filho. É fácil nós falarmos para os nossos filhos dobrar os joelhos, mas quantas vezes nós dobramos os joelhos para que os nossos filhos vejam? Jesus se encontrava com Deus porque Ele tinha uma agenda a cumprir. Aleluia! Jesus tinha uma agenda, Ele tinha um propósito e Ele tinha pouco tempo. O ministério de Jesus seria um ministério de 3 anos e meio. Ele não poderia perder um dia sequer. Então toca no seu irmão só uma vez e diga assim, ó: cuidado para não perder teu tempo com coisas inúteis, com coisas aleatórias, porque Jesus não tem pressa, Deus não tem pressa, mas você tem pouco tempo. Você sabe quanto tempo dura uma infância? 12 anos. Você sabe o que são 12 anos? 640 domingos. Quem tem filho de 13 anos já não tem mais uma infância para cuidar, agora tem um adolescente para ordenar. Um dia eu ouvi uma história que me marcou demais. Um filho chega para o pai e diz assim: pai, quanto custa o seu dia a sua hora de trabalho? O pai falou: custa R$80. Por que, meu filho? O senhor pode me dar R$10? E o pai falou: então é só para isso que eu sirvo dentro de casa? Para dar dinheiro para vocês? Tome seus R$10. Para que você quer isso? Não, porque eu já tenho 70 e eu queria fechar os 80 para ter 1 hora com você. Eu precisava pagar 1 hora para ter esse tempo contigo. Os filhos têm necessidades de ter um tempo com o pai, e o pai tem uma necessidade de ter tempo com os filhos, porque o relacionamento pai e filho, ele é relacional. É necessário se relacionar. E eu não sei se você que é pai e mãe já teve a impressão de falar com um filho seu e está falando em grego, em hebraico. Alguém já teve essa impressão? Você vai falar com um filho seu, parece que ele não está entendendo o que você está falando. Você diz para ele: não faça isso. Sai de perto, ele é igual leite derramado. É assim, ó. Saiu, deu as costas, ele fez. Né? Tem umas crianças aqui que estão sorrindo, dizendo assim: não fala não, que sou eu. Eu vi ali, ó, não fala nada. Mas isso é peculiar, isso não é você pequena, é toda criança assim. Criança não tem regulação, ela precisa de alguém que regule. Então é interessante, se você diz algo para o seu filho. Eu nunca esqueço, pastora, de um dia que a minha filha pequena, eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha hoje de 21 anos, uma de 16 e um de 14. São 2 meninas e um menino. Quando a minha filha do meio tinha 7 anos de idade, a minha esposa precisou fazer uma viagem. Era a primeira viagem dela depois do nascimento dos 3 filhos. E ela ia me deixar sozinho com os 3. E na hora que ela estava saindo, ela fez uma recomendação: ela: cuide dos nossos filhos. E eu pensei assim: ela está pensando o quê? Eu sou pai, como que eu não vou cuidar? Que oração desnecessária. E ela falou: cuide dos nossos filhos, né? E é um fato que nós pais somos os heróis dos nossos filhos. Sim ou não? O pai é o herói do seu filho. O maior atributo do herói do seu filho é a coragem. Mas a maior fraqueza desse pai é a mãe. A mãe é a criptonita. É ou não é? Se disser que não é, meu irmão, tem alguma coisa errada na sua.
Mas o fato é que ela saiu, viajou. E eu fiquei tranquilo, achando assim, não, tá tudo bem. Fui preparar o almoço. E eu preparando o almoço, a refeição, eu escutei, pá, pá, um grito e uma queda. Falei, meu Deus. Quando eu saí correndo, a minha filha havia colocado a chave da nossa casa numa tomada de energia elétrica. E ela caiu no chão com a chave na mão e ficou gritando, não ficou vermelho, não ficou vermelho. Eu falei, o quê? Não ficou vermelho. Eu falei, o que que não ficou vermelho? Eu falei, filha, não morre, senão tua mãe me mata. Não morre. Levantei ela, acudi, abracei. Aí eu falei, o que que aconteceu? Não ficou vermelho. Queridos, eu lembrei que no dia anterior eu fui consertar uma tomada em casa e eu usei uma chave teste, que você coloca na tomada, acende a luzinha vermelha na ponta. Aí eu vi que ela estava rindo muito, e eu fiquei colocando e tirando, e ficava vermelho, apagava, vermelho, apagava. E ela viu. Então diga comigo assim, ó, filho vê, bem forte, filho vê, filho faz. Diga, Jesus via, Jesus fazia. Diga, meu filho vê, meu filho faz. O que é que você tem feito? E ela ficou gritando, não ficou vermelho. Eu coloquei uma tampinha na tomada, fechei, vedei, coloquei fita, tirei. Ela pegou um puff, uma almofada e um banquinho para subir, gente. Daí eu deixei tudo certo e voltei. As coisas queimaram, tive que começar a fazer a comida de novo. O coração ainda estava na boca. Quando eu estou preparando tudo de novo, de repente, só que agora não teve o pá. Eu falei, meu Deus. Dessa vez ela pegou um preguinho e colocou em outra tomada. Eu tive que chegar com uma voadora nela, Karate Kid. Derrubei ela lá do local para não ficar preso com ela também. Caímos os dois no chão e ela continuou, não ficou vermelho. Eu falei, não vai ficar, vai ficar roxo. Depois eu acalmei ela ali, dei a água, sentei e falei, filha, o que o papai fez ontem, você não pode fazer. Mas isso não entra, irmãos. Isso não entra. Porque ela viu. Eu precisei falar muito para ela não repetir isso. Da mesma forma somos nós com Deus. Deus muitas vezes, através de homens de Deus, de mulheres de Deus, está dizendo para você, não faz isso, para com isso, sai desse lugar, muda esse comportamento, para de fazer assim, ou então faz dessa maneira, mas você não viu. Por isso que o foco de Jesus não foram milagres, o foco de Jesus não foi sinais, o foco de Jesus foi ensino. Ele discipulou aqueles homens por 3 anos, e você sabe o que é mais forte? Depois de 3 anos, Jesus chega para Pedro e diz assim, ó camarada, Satanás vai peneirar vocês como trigo, mas eu falei com o Pai, roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres. O cara andou com Jesus 3 anos, e Jesus disse para ele, você não é convertido. Você sabe o que é mais interessante disso? Passaram-se muitos anos, Pedro se encontra com Paulo, quase 50 anos se passam. Pedro se encontra com Paulo, está sentado entre os gentios. Esse camarada, quando vê que chega gente lá de Jerusalém, da parte de Tiago, ele se afasta. Paulo observa e diz, vem cá, você não anda corretamente como diz o Evangelho. Em outras palavras, Pedro, você não é convertido. Então diga para o seu irmão que está pertinho de você, conversão é um processo difícil, demorado, requer aperfeiçoamento, requer relação com o Pai. Não adianta ouvir palavras e não colocar essas palavras em práticas. Existe um avivamento descendo sobre o Japão, mas esse avivamento ele não vai começar a partir de cultos alegres, ele vai começar a partir de corações avivados.
E sempre antes de um homem e uma mulher ser avivado, ele precisa ser reabibliado. O Senhor quer te levar de volta à palavra. O Senhor quer te levar de volta à oração. O Senhor quer te levar de volta à intimidade. O Senhor quer te levar de volta para aquele lugar de onde não devíamos ter saído. Um lugar simples, um lugar de pouca estrutura. Jesus subia a montanha, irmãos, e lá na montanha ele ia falar com o Pai sobre tudo. Jesus não subia para prestar contas, Jesus subia para pegar a agenda. Você sabe por que Jesus não errou no seu dia a dia? Porque ele não fazia uma agenda para Deus assinar, ele pegava uma agenda assinada por Deus para fazer. Será que você pode levantar suas mãos e dizer: eu quero a agenda dos céus, eu quero a agenda dos céus, eu não quero mais errar na minha agenda, eu quero fazer aquilo que os céus determinaram para mim. Aleluia. Sabe o que é que acontece muitas vezes, queridos, com a nossa ideia? Nós temos uma ideia equivocada sobre dependência de Deus. Muitas vezes eu escuto, pastor, as pessoas dizerem assim: olha, pastor, perdi tudo, agora eu dependo totalmente de Deus. Será que ele perdeu tudo e agora depende totalmente de Deus? Ou ele perdeu tudo porque não dependia? É como se Deus fosse um Deus para incapazes. Eu quero te dizer algo muito poderoso aqui, que é a lição para mim. Quanto mais capacitado eu me torno, mais eu preciso de Deus. Mais. Quanto mais eu sei fazer as coisas, esse saber fazer, ele é muito perigoso para nós. Nós nos tornamos hábeis naquilo que nos acostumamos. Você já prestou atenção nisso? A gente vai aprendendo a fazer as coisas, vai aprendendo a fazer as coisas. Daqui a pouco a gente já não ora mais por aquilo, né? Você toca baixo há quanto tempo? 20 anos, uau! Antes de você começar a tocar baixo, você orou, não orou? Deus, me ajuda a tocar baixo, me ensina. Não? Não orou, não? Então já começou errado. Mas aprendeu. Quantas vezes você ora hoje para tocar? Muitas. Olha só, esse aqui fez o caminho contrário. Não é como se começa as coisas, mas como termina, né? Você toca teclado bem, não é? Quanto tempo você toca teclado? 7 anos. Quando você foi aprender a tocar teclado, você pediu: Deus, eu quero tocar alguma coisa para ti, foi, né? Eu quero tocar teclado. O Senhor te ajudou. Hoje, quando você vai tocar, quantas vezes na sua casa, só para estudar mesmo, você ora: Deus, eu vou estudar agora o meu teclado. Não precisa falar, não. Mas sabe o que acontece? Nós vamos nos tornando habilidosos, e nós vamos saindo do lugar da dependência de Deus com essa habilidade adquirida. Quando eu completei 18 anos, a minha gana era tirar minha habilitação. Eu tinha que tirar minha habilitação. E eu não conversava nessa época com meu pai, não falava muito com ele. Eu estava numa competição de quem que podia fazer mais. E eu juntei dinheiro de todas as formas para fazer minha habilitação. Queridos, eu passei em todos os processos. E na minha primeira aula, eu me lembro que na minha primeira aula, eu entrei naquele carro e eu fiz uma oração assim: Deus, eu estou entrando nesse carro agora, e em nome de Jesus, coloca um anjo à direita, à esquerda, à frente e atrás. Tu que estás aí, toca no motor desse carro, cerca o pneu, não deixa que nada de mal aconteça. Eu levei 15 minutos. Uma aula que durava 50 minutos, eu orei 15 minutos. O meu instrutor, ele não era cristão, e ele falou assim: olha, não vou repor suas aulas não, hein? Primeira aula, segunda aula, eu cheguei lá e falei assim: eu posso orar? Ele falou: se você orar 15 minutos, você perde mais aula. Eu falei: não, calma, eu vou orar 5. Orei 5 minutos. Terceira aula, eu já sabia ajustar espelho, já sabia fazer tudo. Orei 1 minuto. Eu só disse assim: Senhor, vai na frente. Na quarta aula, eu entrei no carro, fiz tudo o que tinha que fazer, liguei o carro e o instrutor olhando para mim. E ele olhando para mim, eu falei: o que foi? Você não vai orar hoje? A nossa capacidade de fazer as coisas não pode nos tirar do lugar da dependência. Abra sua Bíblia no Salmo 127, a partir do verso 1. O Salmo é muito conhecido. O texto diz assim, pode soltar na tela, eu vou esperar. Eu ia ministrar até 12h30. Aí o pastor falou assim: ó, preocupa não, os irmãos estão querendo vigília. O texto diz assim, olha:
Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Pode passar para o verso 2. Será inútil levantar cedo, dormir tarde? Vamos lá comigo assim, ó, levantar cedo. Levantar cedo. Quem levanta cedo aqui? Dormir tarde. Quem dorme tarde? Oh, Jesus. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso em Provérbios? Tolo é o que dorme tarde e acorda cedo. Tolo é o que dorme tarde e acorda cedo. Tolo é o que dorme tarde e acorda cedo. Porque o teu organismo não funciona adequadamente. É por isso que nós estamos estressados. Por isso que estamos ansiosos. É por isso que estamos depressivos. É por isso que começamos a trabalhar cedo e às 15 horas, 16 horas a nossa energia acabou. É por isso que não temos tempo para meditar, porque nós já cansamos tanto que quando chegamos ao final do dia, nós queremos distrair a nossa mente com outras coisas. Mas o Senhor nos chama para sairmos do lugar das distrações. O Senhor nos chama para sairmos do lugar da aleatoriedade. O Senhor nos chama para sair do lugar do supérfluo e voltarmos para aquilo que é essencial. Você pode levantar suas mãos aos céus e clamar por isso, adorar por isso. Presta atenção, o Senhor está tirando você da aleatoriedade. O Senhor está tirando você do lugar de passividade. Ele está tirando você de um lugar de distrações, de coisas desnecessárias, e trazendo você de volta para os fundamentos. Escute, isso é muito sério, irmãos. É uma tentação para nós. Mas Ele está dizendo, se não for o Senhor que edifica a casa, em vão. Ou seja, se o Senhor não fizer, é inútil o que nós estamos fazendo. E eu tenho orado assim, Senhor, que o que eu estou fazendo não seja inútil diante do Senhor. Que o que eu tenho feito não seja inútil. Que a minha capacidade de fazer as coisas não me esvazie o lugar da adoração. Não me tire do lugar da oração. Nós precisamos ter esse tempo. Anote algo aí, por favor. Inclusive lá no Brasil meu apelido é esse. Anote aí, eu esqueci de falar. Eu não confio na minha mente, irmãos. Eu não confio. Tem coisas que eu tenho que anotar mesmo, não tem jeito. Anote assim, ó. Eu posso trocar qualquer coisa por um tempo com Deus, mas eu não posso trocar o meu tempo com Deus por qualquer coisa. Anote isso aí. Eu posso trocar qualquer coisa por um tempo com Deus, mas eu não posso trocar o meu tempo com Deus por qualquer coisa. É nesse lugar que eu recebo as instruções. É nesse lugar, não pode ser em vão. Nós somos ramos da videira. Nós transmitimos aquilo que procede de Deus. Se não estamos transmitindo o que procede de Deus, em que estamos enxertados? Em que árvore estamos enxertados? Então existem alguns exemplos de Jesus aqui. Jesus se comunicava com o Pai todos os dias. Para quê? Anote aí. Se quiser até soltar no telão esses pontos, eu acho que é interessante se conseguir. Eu já vi que a mídia aqui é pancada, né? Muito boa. Então Jesus, ele orava para ter direção clara sobre o seu destino. A oração esclarece o teu destino. Ele orava para saber o que fazer depois de orar. Isso é muito forte. Jesus orava, Deus dava a instrução e ele fazia conforme Deus havia dito. Mas muitas vezes nós oramos e fazemos diferente daquilo que oramos, porque nós não estamos aguardando a resposta de Deus, estamos tentando dar respostas para Deus. Eu não posso obrigar Deus a fazer o que Ele não quer, mas muitas vezes eu posso impedir Deus de fazer o que Ele quer. Eu preciso estar ligado para saber o que é que Deus quer da minha vida. Então, para ter uma direção clara e para fazer o que eu estava orando. Existe uma frase no Brasil, eu não sei se tem essa frase aqui no Japão, mas é assim: não somente orar, mas agir. Quem foi que disse que a ação está separada da oração? Enquanto você ora, você já está agindo. Eu não sei se você sabe, mas antes de nós virmos para o Japão, nós já havíamos pisado aqui em oração.
Já vem anos que a gente vem pisando nesse território aqui em oração. O que nós estamos fazendo em público aqui foram as nossas orações em secreto. Você ora em secreto e você age em público aquilo que você orou. E isso é o que funciona, isso é o que tem resultados na sua vida. Então diga comigo assim, ó: fizemos enquanto orávamos e manifestamos a oração quando fazemos. Repete mais forte, diga: fizemos enquanto orávamos e manifestamos a oração enquanto fazemos. Bem forte agora: as nossas ações são as orações em público. Você tem um lugar secreto? Há pessoas que o lugar é tão secreto que elas não sabem onde fica. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Aí as pessoas associam o lugar secreto com o quarto. Mas quando você lê nas escrituras, o texto diz assim: quando você for comunicar com seu pai, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que está em secreto. Então diga comigo: secreto não é um lugar, é um ambiente. O pai está em secreto. Fala com teu pai que está em secreto, que o teu pai que está em secreto te recompensará. Mas a palavra quarto aí não é leito, não é quarto de dormir. A palavra aí é tameion, do grego, que significa depósito, significa dispensa. Você sabe o que isso significa? Que todas as vezes que você entra no secreto, você precisa tirar coisas que não devem permanecer e precisa colocar coisas que Deus quer colocar. Tirar o que é velho e receber o que é novo. Diga comigo: tirar o que é velho e receber o que é novo. Deus tem novidades para a sua vida. Deus tem novidades para nós nesse tempo. Outra razão pelo qual Jesus orava, além de ter respostas claras, além de ter as respostas das suas orações em público, ele orava para realizar feitos extraordinários. A vida de Jesus era uma vida ordinária, mas ele vivia no extraordinário. Ele vivia no sobrenatural. O sobrenatural era uma realidade natural para Jesus. E eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje. Você vai caminhar todos os dias em uma outra dimensão, em uma outra realidade. Você vai caminhar na realidade dos milagres, você vai caminhar na realidade dos prodígios, você vai caminhar na realidade dos sinais, você vai caminhar na realidade das conversões, você vai caminhar na realidade de libertações. Aonde você passar, a unção do Espírito que está sobre a tua vida irá se manifestar de uma maneira tão sobrenatural que não permanecerão pessoas doentes perto de você. Se você crê nisso, levante as suas mãos. Eu estou liberando sobre a sua vida uma palavra apostólica, profética, para que você ande pela cidade, pelas ruas, e os milagres aconteçam através da sua vida, através das suas palavras, porque você não vai estar andando sozinho. Você irá caminhar debaixo de uma palavra de Deus, e da oração e da comunhão com o Pai Celestial. Certa vez Jesus orou das 6 horas da tarde até as 3 horas da manhã. Para cada feito extraordinário existe um tempo de oração determinado por Deus. Jesus orou das 6 da tarde até as 3 da manhã. Logo em seguida, Jesus vai em direção a Genezaré, terra dos Gadarenos. E aquele encontro, antes de encontrar com o Gadareno, Jesus vai ter uma experiência com uma tempestade. Esse tempo de oração foi o tempo necessário que Jesus teve para se preparar para a revolta do mar e para uma grande libertação. Grandes libertações, grandes propósitos requerem um grande tempo de comunhão. Quem está compreendendo aqui? Uma vida de oração é uma vida constantemente preparada para mares revoltos. E para terminar, Jesus orava, Jesus se relacionava com o Pai para se manter no propósito da sua vida.
Tudo que a pastora Zenete mais falou aqui desde o primeiro dia foi sobre propósito. E você pode perguntar: o que é propósito? Diga comigo assim: propósito é tudo aquilo que faz o meu coração queimar, e eu faço de propósito, intencionalmente, entendendo que aquele que me enviou é fiel para operar em mim o querer e o efetuar. O Senhor está fazendo isso hoje na sua vida, operando o querer e o efetuar. Eu não queria vir ao Japão. Não que eu não queria, não que eu não gostasse do Japão, eu achava longe. Eu dizia: Deus, Japão, tantas horas, tantas horas. Aí Deus nos pega de surpresa. De repente a pastora Zenete olha para mim e fala assim: olha, nós vamos ao Japão? Eu falei: Japão? É, Japão. Falei: fazer o que no Japão? Um congresso de mulheres. E o que eu vou fazer? De vez em quando ele me bota nesses estreitos. A pastora Luciana tem um Instagram chamado Mulher Que Nem Eu. Aí um dia ela me chama para fazer uma live. E aí como é que eu vou divulgar? Irmãos, olha, eu vou estar no Instagram fazendo uma live com Mulher Que Nem Eu. Não dá. Quando a pastora falou Japão, eu falei: meu Deus, minha agenda, a minha agenda. Aí o Senhor falou: filho, desde quando você tem agenda? Ele é especialista em fechar a nossa agenda e abrir a agenda dele. E desde o primeiro momento em que essa palavra veio, o meu coração começou a queimar intencionalmente. E hoje nós estamos aqui nessa terra para sermos. Eu estava ali deitado, debruçado ali, quando começou a tocar aquela canção em japonês. Nada mais importa, tudo aponta para ti. Ou eu vivo para Ele, ou eu não vivo para mais nada. Ou eu vivo para Ele, ou nós não vivemos para mais nada nessa vida. Então diga comigo assim, para a gente fechar essa palavra. Diga para o seu irmão assim: para fazer o que Jesus fazia, é necessário buscar o que Jesus buscava. E quem Jesus buscava? O Pai. Quer fazer o que Jesus fazia? Busque a quem Ele buscava. Busque a quem Ele buscava. Ele humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Tudo isso por amor, queridos. E existem algumas características aqui que eu finalizo com isso. Se você quiser anotar, anote. Se não, depois você pede a gravação. Algumas características das pessoas que Deus irá favorecer até o final desse ano. Você quer o favorecimento de Deus na sua vida? Vamos lá então? Currículo 1: caráter santo. Pessoas que têm caráter santo. Segundo, perseverança. Terceiro, fidelidade. Quarto, compromisso. Eu vou repetir: caráter santo, perseverança, fidelidade, compromisso, responsabilidade. Deus chama pessoas responsáveis. Responsáveis. Sexto, determinação. Você é determinado? Lealdade. Hoje nós vivemos a era da deslealdade, mas entre os desleais, Deus tem os leais. Deus tem os leais. Disciplina. Paciência. Como é que está a sua paciência? Como é que está a sua mansidão? Paciência. E por fim, integridade. São essas as características de pessoas que Deus irá favorecer ainda este ano. Quantos querem um novo de Deus para a sua vida? Então eu queria que você se levantasse do seu lugar, no nome de Jesus. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A sua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver.
Feche os seus olhos. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração agora, querido. Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus. Bem forte: Senhor Jesus, na manhã deste dia, eu entendi que eu não posso viver separado de Ti. Assim como o corpo não foi criado para ficar parado, a minha vida não foi feita para estar separada de Ti. E hoje, compreendendo a necessidade da intimidade com o Pai, eu abro o meu coração e eu decido não mais viver da mesma forma. Eu me projeto para me tornar o que a Tua palavra diz, uma nova criatura, como está escrito: agora pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E hoje eu abro o meu coração para Ti, e eu declaro que Tu és Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu abro mão de mim mesmo, do velho homem, e eu abro meu coração para viver o novo, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Alguém fez essa oração hoje aqui pela primeira vez na sua vida? Levante a sua mão só para ver você. Você fez hoje pela primeira vez? Vocês poderiam vir aqui à frente para nós orarmos por vocês. Somente quem fez a oração pela primeira vez, levante a mão para mim, por favor. Pode vir aqui para orar por você. Mais alguém? Você também. Nós queremos orar por você. Eu te entendo, eu também fiquei assim. Meu coração queimava. Se você quer entregar hoje, faz essa oração uma entrega total da sua vida. Saia do seu lugar. Isso. Envolto em Tua presença. Aos Teus pés é onde eu quero estar. Em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Se você quer entregar sua vida a Jesus, saia do seu lugar. Não vim atrás de bênçãos. Ei! Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer. Só quero a Ti. Se a igreja quiser celebrar, essas pessoas celebram. Eu lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar com o coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a Ti. Eu lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és o meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a Ti. Levante as suas mãos comigo, igreja do Senhor, vamos declarar isso. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, oh, e nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, e nada além de Ti. Pastor, por favor.
Se há mais alguém nessa manhã que deseja entregar sua vida a Jesus, não perca tempo. Esse é um convite do Pai para você, dizendo: hoje eu quero fazer com você um caminho de volta, levar você à história original que um dia foi escrita. E eu vou pedir que você estenda as suas mãos em direção a essas pessoas. O pastor vai estar orando em nome de Jesus.